Olá, bom dia a todos. Estamos começando mais um webinar do Fórum Pamela Howard para a cobertura de crises globais. Fórum, como é conhecido mais fácil, né, do que várias palavras para falar o nome. Iniciativa do International Center for Journalists, do ICFJ, para promover o aperfeiçoamento profissional do jornalista. Não é aquele aperfeiçoamento profissional de módulos mais extenso, mas são webinars, treinamentos pontuais, um pouco mais curtos, que podem auxiliar e dar as bases para um desenvolvimento mais consolidado do profissional. Então, estou vendo aqui já muitos bons dias no chat. Dou bom dia a todos vocês que estão conosco e dou bom dia também. Bom dia, Cristina. Sei que você, não sei se nossa diferença de horário é muito, então, bom dia, boa tarde. Tudo bem com você? Oi, Daniel, bom dia também. São 10 horas da manhã para mim. Eu estou em Washington, D.C. Muito bacana estar de volta ao SFJ, Fórum da Pamela Howard. É um espaço que tem muito acontecendo e fico feliz que você esteja aí, Dani, tomando conta disso. Bem-vindo também a esse mundo novo. E se você achar que já está todo mundo dentro da sala ou a gente espera mais alguns minutinhos, como é que é? Podemos começar só, né, dando o geral, como eu havia dito um pouco antes de iniciar a gravação. A ideia é a gente fazer uma parte um pouco mais positiva no começo, e depois, mais para o final, a gente quer fazer uma atividade diferente. Então, talvez quem tiver afim, levanta a mão aqui, né? Dá para ver eu levantar a mão. A gente vai fazer uma atividade de pitch, né? Como você pode vender seu projeto, sua ideia, nos possíveis programas e chamadas de grant, chamadas de bolsa para reportagem, enfim. Então, também temos o chat, vocês podem mandar seu bom dia, boa tarde, boa noite, sua pergunta aqui e a gente vai conversando, tá? Passo a bola para a Cristina. Por favor, Cristina, obrigado pela sua participação. Obrigada, com muito carinho. Gente, para começar aí, enquanto eu vou preparando aqui a virada de tela, e vou me apresentando um pouco, seria muito bacana se vocês pudessem escrever ali, mesmo um tweetzinho, assim, uma frase meia, duas no máximo, sobre o negócio que vocês têm, o negócio jornalístico que vocês têm, imagino que ou já existe ou estão tentando alavancar, para eu entender um pouco o interesse de vocês, para a gente fazer uma coisa assim bem pegada, bem perto do que pode ser útil. Vejo que tem um pessoal, tanto de Portugal como da África. Se eu estiver falando muito rápido, me levantem a mão. Se eu estiver falando muito carioquês, e não estiver entendendo, me avisem. Então, se vocês puderem começar ali a fazer uma leve apresentação do que vocês estão trabalhando hoje em dia, que tipo de empresa, que tipo de negócio, o que vocês já estão alavancando, para ir ao longo da conversa tentar usar exemplos que sejam mais conectados à realidade de vocês. Tudo bem? Então, mandem ver ali, continuem, por favor, fazendo uma microapresentação. E estou vendo aqui tem várias pessoas com nomes conhecidos. Acho que não me conhecem ainda, eu sou a Cristar Dáguila, eu sou jornalista de formação, eu sou brasileira, nasci em Belo Horizonte, morei a vida toda no Rio. Meu mundo, desde 2015, tem sido a desinformação, a luta contra a desinformação e a manutenção de uma empresa de combate à desinformação, que é a Agência Lupa, sediada no Rio de Janeiro. Começamos em 15 com 4 pessoas, hoje são mais de 30. E eu acho que essa conversa que a gente vai ter hoje é um pouco para evitar que vocês tropecem nas pedras que eu tropecei no processo de me deixar de ser ou ser principalmente repórter, editora, jornalistona, para ser uma pessoa de negócios. Né? A gente, infelizmente, não sei como está em Portugal e muito menos em Moçambique e em outros países da África, mas não ensinam ao jornalista nas universidades serem donos de negócio, planejarem negócios e executarem negócios, né? Então é muito difícil para um repórter, um jornalista, um editor fazer essa transição. Então eu trouxe hoje para vocês um pouquinho do que eu aprendi a duras penas enquanto estava alavancando a Lupa e, claro, com todo o material que eu tive acesso depois também como parte do ICFJ. Eu trabalhei na ICFJ até abril e levando adiante o pilar de sustentabilidade, os projetos de sustentabilidade financeira que o ICFJ tinha. Então, eu estou misturando aqui com vocês um pouco do que é próprio da minha história com um pouco do que estudei com a ajuda dos diversos programas que o ICFJ oferece
para falar de sustentabilidade financeira do jornalismo, porque não está fácil. Bom, vou, obviamente, compartilhar a tela, fiz uma apresentaçãozinha para nos ajudar. Espero que estejam me ouvindo bem, e agora espero que estejam vendo o meu slide. E alguém me dá uma dica. Estão Estamos vendo? Tudo certo. Show. Eu não sei se eu consigo ver o chat. Ah, sim, vejo o chat aqui com um espaçozinho. Bom, gente, é isso. Esse é o meu arroba lá no X, que eu não sei nem se as pessoas já falam X, mas a gente continua falando Twitter, né? Estou sempre à disposição, é o lugar mais fácil de me encontrar, e quem precisar de qualquer outra informação extra, eu já deixo esse contato por aqui. E a gente vai falar, óbvio, de jornalismo e sustentabilidade. Eu vou pedir para o Daniel, você vai monitorando aí o tempo, porque eu posso falar infinito. Eu adoro esse eu adoro esse assunto, a gente pode falar infinito. Pode deixar. De cara, assim, deixa eu dar uma olhadinha no chat, como é que vocês estão fazendo, eu vou dar uma lida rápida, né? A Filipa está querendo colocar projetos... Mas eu queria saber, Filipa, se você puder dizer que tipo de projeto é, o que é uma newsletter, um podcast, qual é o assunto, quantas pessoas você quer no seu time. O Domingos, ele quer fazer o seu próprio projeto, um site de informação. Domingos, se você puder dizer, é um site, já entendi, mas qual que é a cobertura? É local? De conteúdo? Qual tipo de conteúdo? Qual é a frequência que você publica? Elaine, falando de Portugal, mas paulista, jornalismo independente local, legal, já vai ser lançado ainda. Ótimo momento, Elaine, para a gente debater isso. Agência Esther, conteúdo sobre alimentação orgânica, boa, é um site, Esther, que você está lançando, ou é uma conta de Twitter? Adriana já trabalha no Uberlândia de ontem sempre, que resgata a história da cidade, mas é em formato de notícia? Me conta um pouquinho mais. Gustavo Maia, desde 29, não, estou imaginando desde 19, um projeto chamado Cannabis Monitor, para monitorar notícias e eventos sobre o tema de cannabis, super interessante, e tem bastantes formatos. Ok, a Milena do Núcleo, mando um abraço para os colegas do Núcleo. Um Instagram e um podcast, empreendedorismo em cannabis. Gente, vocês já viram, né? Vocês já podem fazer aqui um networking, já começa aqui um falando com o outro, já dá para crescer o negócio. CoFake, Observatório de Notícias Falsas no Mundo do Câncer. Nossa! Kézia, fantástico. Quero saber se puder compartilhar aí o link. Muito bom isso daí. Você trabalha sozinha? Você tem uma equipe? E tá, Esther é um site, o podcast Notícias Locais para uma comunidade específica. Beleza. Tô vendo bastante gente de saúde, né, gente? E o tal de Maurício Ferro, que eu quase não conheço. Muito bacana. Gente, vamos lá. Se vocês puderem continuar aí, e sempre façam uma interação, levando para o campo de vocês para ser bem, bem prático. Eu vou juntando aqui o que vão falando no chat, tá? Beleza, e vai me interrompendo, Daniel, sempre que for. Vamos fazer isso aqui super informal. Todo mundo que me conhece sabe que eu não sei ser formal, eu gosto de ser útil, clara e objetiva. Vamos lá. Gente, antes de nada, a primeira cilada que o jornalista cai é pensar primeiro no produto. Né? O jornalista fala assim, eu quero fazer uma newsletter. Eu quero fazer um podcast. Eu vou fazer um site. Então, assim, você já sabe qual é a solução. Mas você não pensou, não fez o passo a passo, né? Eu falei, quando lá atrás, em 14, quando eu comecei a desenhar a lupa, eu falei, bom, eu quero fazer fact-checking. Eu sabia que eu queria fazer fact-checking, eu sabia que eu queria uma coisa escrita, só que foi o primeiro grande equívoco, né? Você só chega no produto depois de fazer um longo passo a passo. E aí eu queria dar a mão para vocês, para a gente caminhar e ter certeza que sejam as coisas que vocês ainda estão lançando, como as coisas que já estão tocando, se você tem clareza sobre esses 4 pontos. Gente, assim, jornalismo, no fim do dia, é serviço, né? É produto também, mas é serviço, né? Então, assim, a gente precisa imaginar que um serviço, a gente precisa identificar primeiro qual é a necessidade, né? E qual o problema, o que a gente vai agregar, qual é o serviço, por que a gente vai existir, né? Então, as 2 primeiras perguntas, né? O que eu quero solucionar e qual a necessidade dos outros que eu pretendo sanar, a gente precisa ser muito honesto, porque jornalista também, aí é o segundo erro do jornalista, é dizer assim,
vou fazer isso daqui porque eu acho legal. Eu vi algumas pessoas escrevendo assim, porque eu curto esse assunto. Né? É muito comum dizer, eu vou estudar isso porque eu tenho um interesse enorme. Né? Eu vou fazer jornalismo porque eu gosto de cheiro de papel. Na verdade, assim, começamos errado aí. Né? A primeira coisa, a gente precisa identificar o ideal é você fazer algo que você ame, mas que também seja do interesse... mexer a câmera agora, eu estou olhando de frente, olha que luxo. Alguma coisa que seja bom para outras pessoas. A gente, quem mora, né, praticamente, quem trabalha em redação, sabe que um problema frequente, que jornalista escreve para jornalista ler, né? Esquece que tem um tal de leitor, um tal de audiência. Então, a primeira coisa, gente, assim, eu queria que vocês se debruçassem sobre os negócios que vocês têm ou que vão tocar em breve, e que escrevessem, se vocês puderem ter ao longo da nossa conversa um caderninho aí do lado, acho que vai ser super útil, ou uma folha digital aí do Notepad, ou um bloco de notas, o que vocês quiserem. Primeira coisa, vocês têm clareza com relação ao problema que vão solucionar? E vocês podem botar aqui no chat quem já passou por essa fase aí, já tem clareza? Ou ainda está na dúvida sobre o que precisa ser solucionado? O que o seu produto, seja lá qual for, está tentando resolver, sanar? Mandem aqui no chat, por favor. A Milena já está dizendo que não tem clareza. E aí vai para a parte da pesquisa. É isso, Milena. Assim, existe um problema que é a gente adora, e eu vou falar isso mais daqui a pouco também, com mais ênfase, a gente adora assim, vou fazer um site aqui, o logo. A gente já criou o logotipo. Já está debatendo o nome do negócio. Vai ser Agência Lupa. A Lupa um dia foi As Claras. Sabe, As com crase. Aí alguém falou assim, olha só, não dá para fazer um negócio com crase. Vai todo mundo errar. Né? Vai aparecer As Claras de Neve, né? ou as Santas Claras. Então, assim, a gente já está lá na frente, já está visualizando, já está desenhando o site com a ajuda de AI, mas não tem clareza sobre o problema. E ninguém financia nada se a gente não tem clareza de qual o problema que a gente quer sanar. Então, deixa eu ler mais um pouquinho aqui. Gustavo já parece ter um pouco de clareza e minha área, desinformação sobre um tema altamente complexo, estigmatizado e criminalizado. Mas esse não é bem o problema, Gustavo. Assim, isso é um retrato. Mas o problema é o quê? A falta de informação. O problema é a informação errada, você botou ali desinformação. O problema é as informações que não chegam às pessoas. Vamos esmiuçar bem qual é o problema que vocês querem. Vamos lá na Elaine. Falta de jornalismo local no Porto. Isso é um problema enorme. E aí a gente vai vamos analisar esse problema. É um problema, será que você consegue resolver? Né? Também tem esse desafio. A gente cai muito na cilada de falar assim, eu vou resolver o fake news do planeta. Isso aqui não, cara. Né? Assim, vamos lá. Você consegue, Elaine, fazer um problema menor? Esse problema é muito grande. Dificilmente, posso estar equivocada, espero estar equivocada, que você vai conseguir resolver este problema, tá? Porque a gente já vai debater a existência do problema, a gente vai ter que extrair delas as medidas que vão nos ajudar a saber se estamos tendo sucesso ou não, tá? Vamos lá, na Rosiana, no meu caso, acredito que seja combater os desertos alimentares que estão presentes nas periferias. Desertos alimentares é levar comida, efetivamente? Transportar? Você vai ter que ter um pedaço de logística? Ou ainda é uma parte noticiosa? Fiquei feliz aí que lá já Milena e Gustavo já estão ali batendo papo. Então, gente, assim, esse primeiro momento eu queria muito que vocês pensassem, e é isso mesmo, a gente tem que escrever, tá? Não sei quantos de vocês são de papel ou de escrita, mas é muito importante o exercício de documentação da criação de um negócio, né? Então, assim, e a primeira parte desse documento, que logo, daqui a pouco, a gente vai chamar de business plan, é isso. Qual é o problema que a gente quer solucionar? Bom, passamos aqui nas duas primeiras perguntas que estão na tela e agora eu vou para as outras duas, que também estão muito relacionadas entre elas, né? O que só eu sei? Tem alguma coisa que você, sei lá, você tem acesso a uma mega base de dados, ou você é um mega expert em, por exemplo, câncer, ou você tem um mega influenciador do seu lado que vai conseguir te ajudar,
ou você trabalha dentro de uma universidade e tem acesso a pesquisas super recentes. O que é único para você? O que só você tem e que você acha que só você tem, né? E aí eu vou voltar para o meu caso aqui, eu gostaria que vocês continuassem escrevendo ali no chat o exemplo de vocês. O que só vocês têm? O que vai ser, o que é esse produto que você vai oferecer para sanar algum problema solucionável, do tamanho da dimensão do seu negócio, a partir de algo que é muito próprio seu. Porque, vamos lá, recriar o Globo Esporte é de ficção, né? Assim, recriar, fazer outra agência Lupa também é de ficção. Então, assim, por que as pessoas trocariam um McDonald's pelo Bob's? Ou um McDonald's pelo Burger King, né? Assim, claro que você pode abrir competição oferecendo aparentemente o mesmo produto, mas no fundo, o hambúrguer do Burger King tem gosto diferente do hambúrguer do McDonald's. E aí eu não vou nem entrar no debate de qual é melhor, porque a gente sai daqui brigado. Mas o que você vai trazer para a mesa, tá? E depois, gente, como estão os outros no mercado? E aí eu volto, por exemplo, meio bobo da lanchonete, porque eu não sei quem veio primeiro, se o McDonald's ou o Burger King, mas quem veio em segundo, com certeza tinha que saber como é que o primeiro estava trabalhando. E o que tinha dentro do hambúrguer do primeiro. E qual era a realidade do dia a dia do primeiro. Então, assim, voltando ao chat, se vocês toparem, para a gente fazer uma coisa bem fluida, escrevam aí, por favor, qual é a coisa que só vocês têm, ou que vocês acham que só vocês têm, que seria um mega diferencial em relação a outras pessoas ou a outras organizações que têm coisas semelhantes, né? Que têm newsletters semelhantes, podcasts semelhantes. Queria muito que vocês refletissem sobre isso. E se, gente, não tiver clareza sobre o que os concorrentes têm, aí a gente tem que frear o negócio. Porque a gente não pode entrar numa batalha. E eu não sei quantos de vocês estão no universo for-profit e quantos estão no universo non-for-profit. Mas o que é importante saber é que, nos dois lugares, a sustentabilidade ela é vital. Não interessa se você vai ter lucro ou não, ou o que você vai fazer com esse lucro, se você vai distribuir em dividendos para os sócios ou se você vai reinvestir na empresa. Você precisa buscar lucro e desejar, né, pelo menos ficar 0 a 0, né? Então, assim, vamos desenhar de forma muito clara o que você tem de especial, que é só seu, e o que é que outras pessoas que fazem algo idêntico ou semelhante têm. E aí precisa de pesquisa. Deixa eu dar uma lidinha aqui no que o Renato escreveu. Desligar a máquina governo partidária das políticas públicas em Moçambique, porque no final tudo que é aprovado beneficia meia dúzia de pessoas. Esse eu estou imaginando que é o problema, certo? Gidiel? Não, certo, Renato? Débora. A Débora tem um conhecimento editorial aprofundado em 3 áreas de impacto. Estou entendendo que é só isso que você sabe. Você tem 3 em 1. Muito bom. Educação, cultura e meio ambiente. Você sabe muito de linguagem e ainda pouco desenvolvidos no mercado, formatos digitais. Ou seja, você está me dizendo que você, Débora, estou gostando muito, você é uma pessoa que tem conhecimentos que são interdisciplinares, que se conectam, e você acha queria saber se você acha que outras pessoas têm isso também, e você tem um know-how de novos formatos. Bacana. Agora eu vou precisar que você volte, Débora, e me diga, os seus concorrentes, ou possíveis concorrentes, têm isso também? Não tem? Tem parte disso? Deixa eu ver a Kézia agora. O meu diferencial é que tem uma área definida, combater as fake news no câncer, e sou paciente oncológico e jornalista de saúde. Muito interessante isso daqui, Kézia, a gente já vai passar para a parte de pitch. Você tem um enorme potencial aqui, quando você traz essa coisa pessoal, né, para o negócio, eu sinto que tem mais paixão. Acontece comigo, né? A briga para a notícia falsa, para mim, é uma religião, né? Eu faço isso porque eu amo. E eu imagino que a sua vida, tanto como paciente oncológica, como pessoa que trabalha com jornalismo de saúde, vai te botar numa posição muito vantajosa, porque tem muita gente que faz isso porque é mais um produto. E aí eu vou citar a Lupa. A Lupa não sabe muito de fake news de oncologia, né? Você tem muito a dar, se você quiser responder essa pergunta do que estão fazendo os outros no mercado. Se você olhar, por exemplo, para a Lupa, você vai falar, não, a Lupa publicou meia matéria sobre fake news de câncer nos últimos 3 anos. Você tem um puta diferencial, né? Vamos botar isso nesse documentinho que a gente tem aí, nesse caderninho que a gente anotou do lado.
no Rodrigo, Migramundo é o único veículo do Brasil que fala apenas sobre migrações. Tem certeza? Cuidado, gente, assim, de novo, a checadora aparecendo aqui. A gente tem muita tendência de quando a gente vai vender a coisa, né, ou escrever, ou fazer o pitch, e isso vai, assim, nós somos os melhores, nós somos os maiores, nós somos os únicos, né, nós somos os líderes. Quando você fala isso, Rodrigo, você precisa ter dado para mostrar, porque se eu sou seu financiador, eu vou dizer assim, mas peraí, eu conheço um blog aqui na esquina, não, mas tem um perfil aqui no Instagram, né? E aí você perde a sua credibilidade. Mas acho o seu tema muito interessante, também acho que pode ser que você seja o único, né? Então, se não há nada no mercado, você diz no Brasil, mas no mundo tem um monte, Rodrigo. Assim, tenho certeza que você vai precisar para alavancar o seu negócio, ou no Brasil, não sei onde você está, Rodrigo, se é Brasil, ou se é Portugal, ou se é África. Temos que saber o que fazem, né, outros no planeta. A Milena, a experiência da Anitta, a Anitta que está há 14 anos escrevendo sobre cannabis e agora faz esse podcast. Ou seja, você tem uma pessoa que tem um enorme lastro, né? Você tem um excelente diferencial com relação a outros. Estou imaginando, não sei, que os outros não têm pessoas com tanto lastro, só tem que ter certeza sobre isso daí. Vou continuar, gente, para a gente poder avançar aqui nos slides. Se vocês tiverem, eu vou continuar olhando aqui as dúvidas. Se vocês quiserem voltar esse primeiro slide, avisem aí. Gente, segundo passo que eu me ferrei monstro ao construir a lupa, né? Para quem? Para quem quer ler fact-checking, gente? Né? E isso você demora muito tempo, porque se a gente seguir o caminho normal do raciocínio do jornalista padrão, ele já desenhou, ele sabe que é um site, ele já desenhou o logo, ele já decidiu o nome, e aí ele fala assim, eu vou escrever, quem lê, leu. Quem gostar, gostou. Quem curtir, curtiu. Sem nenhum tipo de estudo de audiência. Não existe isso, gente. Não tem como, tá? E aí eu vou deixar aqui para vocês uma palavra, um anglicismo, que eu não sei se Daniel talvez saiba. A gente traduz benchmark como referência. Né? Como é que a gente... Você tem alguma boa palavra? Alguém tem alguma palavra boa para benchmark? Benchmark eu pensaria Benchmark. como referência, mas como definição, como algo característico seu, mas mais para a empresa, né? Exato, né? Enfim, benchmark, assim, eu acho que a gente precisa fazer, para emendar o slide anterior com esse, assim, a gente precisa entender os players, né? A gente precisa entender as peças do xadrez que estão na nossa frente. E aí, para fazer isso, a gente precisa desenhar nossa audiência, né? E decidir algumas coisas sobre elas. Bem, a primeira coisa é a seguinte: muito difícil, vamos reconhecer, a gente fazer uma pesquisa de audiência. É muito difícil. É caro, se você for fazer offline. Se for fazer online, você vai ter que ter muito cuidado para não ficar enviesado, né? Então, vale a pena sempre fazer pesquisa de audiência, mas sempre ter a clareza de que ou a gente vai gastar um bom dinheiro para fazer bem feito, ou a gente vai precisar ter muito cuidado com a metodologia de apuração online e ter muito presente quais são as divergências ou deturpações que podem vir. Bom, de cara, gente, se você não existe ainda, né? Eu estava falando há pouco para quem já está na praça rodando, né? Vamos ter certeza que a gente entende essas 3 perguntas. E isso tem que estar naquele papelzinho, aquele papelzinho que está aqui do nosso lado com a canetinha, ó. Quem é a audiência? Como é que a gente faz para descobrir isso? Como é que a gente faz para montar? Tem algumas pessoas aqui, estou imaginando a pessoal do Porto, por exemplo, está muito definido, é geolocalizado, né? Estou imaginando que também será em português, pessoas que falam português. Mas a gente consegue afinar um pouco mais, né? Você quer trabalhar com velhos, idosos, ou quer trabalhar com teens? Ou você quer trabalhar com a elite política? Alguém falou sobre desinformação, acho que foi em Moçambique, né? Que é tudo partidário. Você quer, então, você quer ser lido pelo legislativo, né? Vou dar um exemplo bem concreto no mundo do jornalismo. Aqui nos Estados Unidos, um dos principais, eu estou em Washington, D.C., um dos principais veículos de cobertura política no Brasil, nos Estados Unidos hoje em dia, é o Politico, né? E quando o Político saiu, ele tinha tanta clareza sobre a audiência dele, ele desenhou toda a estratégia dele a partir da audiência, que eles bombaram. Eles resumem em uma frase o que eles querem ser. Eles querem falar com influenciadores de Washington. Eles não querem falar com o cara da Califórnia, eles não querem falar com as Big Techs, eles querem falar
com o gabinete do senador, eles querem falar com o gabinete do deputado, eles querem falar com a Casa Branca, ou pessoas que trabalham lá, ou pessoas que têm influência nesses espaços. Então, desenhar a audiência é vital, porque dela saem os produtos, né? Então, porque dependendo da audiência, eu vou fazer, bom, não, então eu tenho que, se eu quero ser o político, por exemplo, então eu tenho que saber que horas o pessoal está indo trabalhar para trabalhar no Capitólio, porque a publicação tem que ser naquela hora. O pessoal que está na área política entende? Tem grupo de WhatsApp? Não sabemos, né? Então, assim, temos que entender muito bem a audiência e o comportamento da audiência e os melhores momentos para falar com essa audiência e os melhores formatos para falar com essa audiência. Gente, vão errar? Vão. Mega. Muito. Né? Você vai achar que a melhor hora de postar é 7 horas da manhã, 9 horas da manhã, meio-dia, 8 da noite. Até você... E aí, é muito importante vocês estarem preparados para coletar dados. Uma das grandes sacadas que eu tive como empreendedora foi que os tais dados que eu entrego na minha checagem, eles também precisam ser levantados sobre o meu negócio. Então, vamos imaginar que hoje você publique uma newsletter às 9 da manhã, amanhã você publica a newsletter às 11 e depois você publica às 3 da tarde. Por favor, extraiam os relatórios e façam análises constantes em busca de entender quem é a audiência. Quando a gente faz esse workshop aqui em pessoalmente, né? A gente, inclusive, desenha um bonequinho, né? O cara tem barbinha, tem óculos, ou não, ele é punk, como é que é o cabelo dele? E a gente vai tentando fazer perguntas que nós temos que buscar respostas mais tarde nos dados que a gente consegue coletar, né? Bom, as duas coisas de persona. Queria que vocês me dissessem um pouco aí, gente. Deixa eu ver aqui, Milena está falando que temos o público que queremos atingir. Pode ser diferente? Claro! Públicos diferentes merecem produtos diferentes. Vamos pensar comigo, né? Eu não consigo assistir a CBN porque eu não pego rádio aqui no rádiozinho, né? Mas eu escuto o podcast da CBN porque eu moro fora. Então, o podcast da CBN, para mim, é vital. Eu tomo banho todo dia escutando o podcast da CBN, 25 minutos. Perfeito. Meu banho é menor que isso, mas tudo bem. Pensem em produtos diferentes para audiências diferentes. E aí, cuidado, gente, porque a gente vai querer ter 25 mil produtos, porque você quer atingir todo mundo, né? E aí começa um processo de seleção de que produto fica de pé e que produto realmente conversa com os seus desejos, as suas necessidades e as suas crenças, tá? De 30 a 50 anos seria uma audiência muito vasta? Elaine, tá muito vago ainda a sua audiência, né? 30, 50 ou 60 anos, mas é o quê? É homem, é mulher? Onde? E que tipo de escolaridade? Qual é o interesse deles? Né? A gente precisa ter muito mais... Eu botei ali essas 1, 2, 3, 4, 5 ingredientes que eu acho que é vital a gente pensar sobre eles, sobre a nossa audiência, e coletar dados sobre eles. Espero que alguns de vocês usem bem Google Analytics, muitas dessas coisas quem tem site já pode medir, quem usa MailChimp, se não me engano, também já pode ver. Podcast eu sou mais fraca, gente, não conheço muito de podcast, de analytics de podcast, não sei ver, mas estou imaginando que deve ter um monte de analytics de podcast também. E aí, queria passar para a persona. Estava dizendo que a gente faz esse trabalho com um homenzinho, né, de verdade. E aí, tem duas personas que eu acho que precisam estar muito bem desenhadas, para a gente poder entender e, inclusive, pleitear funding, que é onde a gente vai chegar, né? Primeiro é a persona da audiência, que a gente precisa saber, é uma persona para cada produto, né? Essa aqui vai ser, se vocês olharem, por exemplo, o portfólio do Washington Post, eles têm um mega trabalho no TikTok para criar o leitor do futuro. Ou vai continuar sendo TikTok, a gente não sabe. Eles têm o papel impresso, né? Que ainda chega às casas das pessoas e tem que chegar cedo e tem que ser... Eles têm um mega portal, eles têm um aplicativo só sobre comidas, eles têm um aplicativo só de viagens, né? Então, assim, várias personas. Quais são as personas? Minha sugestão, gente, façam poucas personas e poucos produtos. Comecem pequeno e testem. A, B, A, B, A, B.
deu certo aqui, não deu certo ali, tá? Vamos falar agora da persona, da nossa persona. Tá bom, então, e aí eu vou voltar para a Lupa, tá, gente? A Lupa é uma organização que faz fact-checking, e aí a gente tem que tomar umas decisões. A gente fala em português só, porque o que acontece no Brasil só interessa aos brasileiros, ou a gente deveria ter um site espelhado em inglês e outro em espanhol? Assim, vale a pena? Não vale a pena? A gente só vai cobrir o que acontece em Brasília, e aí a gente vai ter né, vai deixar de lado Rio e São Paulo. Como é que a gente trata esses espaços? O que acontece se alguém vem no nosso Twitter, ou no nosso Facebook, ou no nosso Instagram, dizendo, olha só, fulaninho aqui em Manaus disse XPTO. Vocês podem checar? Como é que a gente vai lidar com isso? Desenhando a nossa persona. A persona é a pessoa pública, né? E o tom, gente? O tom, para mim, é um debate muito interessante. Quem é brasileiro sabe, por exemplo, da história do Twitter da Prefeitura de Curitiba, que ficou super legalzão. O Twitter da Prefeitura de Curitiba é um case de tom, né? Você imagina que uma conta de redes sociais de prefeitura vai ser aquela coisa chata, o prefeito falando, e aí publica o diário oficial. Eles conseguiram encontrar um tom amigável, amistoso, e conseguiram fazer graça, e entravam na onda das hashtags do dia, e faziam comentários. Eles encontraram um tom que aproximou e engajou muito mais. Então, vamos voltar ao assunto de vocês. Vamos pensar no pessoal que está com câncer, né? A sua persona, qual das três ou outras, que ela pode ser uma pessoa, ela é uma pessoa que tem câncer, ela é uma pessoa que trata o câncer, ela é uma especialista em câncer, ela é o jornalista que fala de câncer. A gente precisa desenhar essa persona, porque no momento que você visualiza aquela persona, você sabe como é que ela fala. E aí você sabe como é que ela escreve. E você sabe como é que é o conteúdo que ela produz, né? Se ela produz E as coisas todas estão conectadas, gente. A persona da sua audiência com a sua persona. Vamos para um caso bem real. Concordam que eu não posso ter uma persona que é fã da Taylor Swift ou fã, sei lá, do rap do Naruto, que é o meu sobrinho. Eu não posso ter essa persona como audiência e conversar com essa pessoa, e querer conversar com essa pessoa com uma voz professoral, como um especialista acadêmico. A chance de dar match é muito baixa. Então, as duas pessoas têm que estar olhando uma de frente para o outro, né? Elas não precisam ser iguais, e não devem ser iguais, mas elas precisam, na vida real, se elas existissem de braço, perna e cabeça, elas precisariam ser pessoas que conversariam, né? Então, assim, esse trabalho é muito, 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 muito importante para chegar onde a gente quer chegar. Me digam aí, gente, lá no chat, se vocês têm ou não têm essas personas já definidas para os negócios de vocês, e quem tiver, contar um pouquinho, para a gente poder analisar rapidamente como é que... comentar um pouco do que você já tem. Vamos lá. Oi. Só duas coisas para trazer a parte do benchmark. Pela pesquisa aqui rápida que eu fiz, bem o que você falou, uma análise, um panorama de quem faz o que na área que você quer atuar, né? Que a empresa quer atuar, para identificar as melhores práticas e assim você conseguir adaptar ao seu negócio, copiar, enfim. E em relação aqui ao chat, a Kézia já, né? Você estava falando, ela já respondeu aqui. Público, pacientes oncológicos, familiares e profissionais da saúde. Kézia, tá grande ainda, hein? Tá grande ainda. Você vai se especializar em um tipo de câncer? Qual dos três vai ser a audiência número 1? Qual vai ser o número 2 e qual vai ser o número 3? Né? Acho que vale também ranquear quando você enxerga várias audiências. Pergunta da Flávia maravilhosa. Como é que a gente desenha a audiência se a gente ainda não está no ar? Tem N práticas, né? Desde a mais barata, que é fazer uma landing page. É o que eu gosto muito de fazer isso, tá? Fazer uma landing page e distribui assim para um pupurri de pessoas, né? E peça feedback dessas pessoas, dos mais diversos possíveis. Ajeita. Faz uma segunda rodada da landing page. Vai por WhatsApp ou vai por e-mail, né? Pede que as pessoas deem feedback. Vai montando. Isso você vai conseguir
construir claro, você vai fazer uma pequena pesquisa. E aí, o que a pessoa ganha, né? Ela está te ajudando. As pessoas gostam muito de ajudar quem está começando, né? Responder uma coisa aqui, ajudar uma coisa ali. Eu faria uma pequena landing page, dizendo o que é a ideia, mostrando uma ou duas coisas de conteúdo, distribui para um grupo controlado de pessoas, faça uma audiência controlada e diversa, né? Eu imagino que você quer, enfim, já não me lembro, Flávia, desculpa qual é o seu tema, mas de forma controlada, escute o feedback, escrito, falado, né? Veja se ele é rico, modifique essa landing page, ajuste essa landing page, dispara um segundo para um grupo um pouco maior, coleta e dispare um terceiro. Você vai ter ali vamos imaginar que você tem 50 pessoas olhando a sua ideia, né? Faça de forma estruturada. Bom, eu quero das 50 pessoas, 10 vão ser maiores de 60 anos, 10 vão ser com 30 anos, 10 vão... E aí você vai, né? E aí, como você tem que analisar esses dados e ver o que cada um está dizendo. Eles clicaram lá, ou esse assunto nem interessa, peça feedback para as pessoas ao redor. É a forma mais barata de fazer. Cris, Oi? desculpa interromper antes da gente continuar, que tem duas perguntas que eu achei bem interessantes. Uma do Domingos Miguel, que é como identificar uma persona num site genérico que traz assuntos de vários gêneros, por exemplo, esportes, política, criminalidade, economia, etc. Dá para fazer, não só dá, como tem que fazer. Duas coisas importantes, né? Vamos imaginar que você deve estar separado em sessões, né? Deve ter a internacional, saúde, talvez mulher, talvez política, talvez economia. Cada uma dessas sessões tem a sua cara. E aí, se você parar para pensar, é exatamente como num jornal, né? O caderno de cultura tem foto aberta grandona, né? Tem título de uma linha grandão, assim. E essa personificação, ela se dá também por editoria, se você estiver pensando num jornalão. Mas ela precisa se dar também como empresa, né? Você tem que pensar o seguinte, tá bom, você como empresa, qual é a sua persona? Você tá, tipo, é o último da moda? Você é o primeiro que adota as tecnologias? Então, assim, sei lá, como é que é, o que vai unir todas essas personas, que é a persona empresarial, né? Você vai estar... vamos lá, vamos pensar numa coisa bem macro, né? Vou pensar no jornal O Globo, no Rio de Janeiro, onde trabalhei tempão e conheço. Você tem que ter uma persona para o caderno de Inter, uma persona para o caderno de economia, uma persona para o caderno de cultura, né? E você tem que ter uma persona para o jornal O Globo. Quem compra o Globo pode gostar disso, disso ou disso, né? E o que essas três personas têm em comum? Então, se você tem vários produtos, que eu acho que é um pouco que você está perguntando, como é que eu personifico produtos diferentes, né? Você faz, só que tem que ter pelo menos alguma coisa em comum entre elas. Senão é impossível. Senão é impossível. Você vai estar disparando para audiências muito diferentes. O Rodrigo trouxe a persona dele. Mulher, falante de português, 25 a 34, pesquisador em alguma instituição, ensino superior. O Rodrigo é o cannabis, né? Estou me lembrando agora. E atuação na temática migratória. Você, Rodrigo, depois me disse se você chegou a esses dados de forma estruturada, você fez as pesquisas e chegou a isso, ou é só o seu wishful thinking, é o que eu desejo? Tem substância? O Rodrigo é do Migramundo, o de migrações. Desculpa, Rodrigo, desculpa. Me diz se você... sim, temática migratória, desculpa. Me diga se você desenhou essa persona com base em dados, e se você puder dizer aqui para a gente quais foram os dados que você usou, o que você olhou. O Vitor está no diferencial, não está no conteúdo, mas na maneira de transmitir a informação, explorando bem texto, foto e vídeo. Mini-doc, legal. Meu público-alvo não está claro, isso é importante. Isso, gente, assim... Vitor, você já está no ar? Já está rodando? É importante a gente debater sobre isso aí. O público-alvo não está claro, é ruim, tá? A Rosiana. Minha persona é Maria, já tem até nome. Ótimo, adoro. 30 anos, líder comunitário, desenvolve projetos socioambientais no seu território, tem interesse em saber como conscientizar a população. Perfeito. Rosiana, a mesma pergunta que eu deixei aqui para o Rodrigo. Isso foi baseado em dados? Você investigou e decidiu que é isso? O Rodrigo pegou via Google Analytics e a partir de interações nas redes sociais. Aliás, ótima resposta essa daqui também para a Flávia.
tem um trabalho muito interessante, se você já estiver no ar rodando, Flávio, que é olhar quem comenta e estudar esses perfis, né? Quem é que engaja? Vamos lá, vai ter sempre o hater, e aí é bom para você entender qual é o público que não te curte, né? Seria a quarta persona para a gente desenhar aqui. E quem é o público que te curte, que comenta, que interage. Assim, a gente sabe que as redes sociais podem te oferecer um enorme. Então, assim, fixa alguns campos que você vai olhar. A cidade, a idade, o gênero, outras coisas que ela curtiu, e começa a desenhar essa pergunta a partir de comentários, tá? Para evitar gastar grana com pesquisa de audiência. Gente, então fico aqui com essas duas ideias. Pensar não no produto, mas sim qual é o problema e quem tem esse problema e como é que ela é, essa pessoa, tá? Passar para a próxima. Quem é que já tem o business plan? Dá um joinha ali no chat. Eu vou botar aqui, eu tenho o business plan. Dá um joinha aqui no chat, na frase que eu... Também podem mandar aqui uma reação, né? Vocês conseguem ver aqui embaixo. Beleza. Só para eu saber se a gente está muito no beabá ou se já tem, eu pulo um monte aqui. Estou vendo que acho que não temos, né? O Gidia tentou fazer, mas não avançou. Gente, todos os 2 primeiros slides já respondem metade do Lean Canvas. O que é o Lean Canvas? Esse quadradinho aqui tem todos esses espaços. Num trabalho de desenvolvimento de business plan, que é o que a gente está tentando fazer, porque só com um business plan a gente consegue pedir financiamento, né? Normalmente as pessoas põem na parede, assim, né? Um papel enorme, desenha isso ali, e a gente começa a preencher essas respostas. O ideal dos business plans é que eles sejam não só você, né? Para criar um Lean Canvas, não seja só você. Se você tiver uma equipe, se você tiver amigos, ou você tiver pessoas com um conselho, né? Um board que possa que esteja envolvida no seu trabalho. Se você tiver a sua equipe, os estagiários, quanto mais pessoas pensarem no Lean Canvas, na resposta do Lean Canvas, mais chances dele ser útil. Importante. O Lean Canvas nunca acaba. Essa é a má notícia. Se ontem não tinha guerra da Ucrânia, agora tem. Então a gente tem que mexer lá no Lean Canvas. Vamos lá, né? O Lean Canvas, ele vocês têm que combinar com vocês mesmos de quanto em quanto tempo vocês vão voltar a fazer esse exercício. Mas que tem que voltar sempre, tem que voltar. Tá? Vamos lá. Sobre a lupa de 15 até 21, a lupa teve 2. Pra vocês terem uma ideia. Tá? Então, e acho que foi pouco. Então, acho que tem que ser mais frequente, talvez todo início de ano, talvez todo fim de ano, que vocês vão ali e vão olhar. Gente, os campos são muito básicos, né? O problema a gente já conversou no primeiro slide, né? Os canais, talvez alguns de vocês já tenham descoberto por conta... botei o QR Code aqui, gente. Esse link aqui, esse desenho, é na página do Sebrae. Quem quiser ir lá e ler um pouquinho mais de informação sobre o Lean Canvas, inclusive achar esse desenho, é só usar esse QR Code, apontar o celular para a tela e vai pintar o link do Sebrae. Se não funcionar, me avisem. Então, é muito... Vamos olhar as duas slides anteriores, vamos tentar preencher aqui. Vamos lá. O problema, a gente já está pensado, muitos de vocês já têm, né? A proposta de valor é o que você tem, já assim como a vantagem competitiva, né? Você vai ali, o 3 e o 9 é o que você tem que os outros não têm. Segmento de clientes é audiência, né? O que está faltando aqui? Está faltando a solução, que a gente vai chegar, você vai pensar em várias soluções, tendo em vista qual é o problema, qual a audiência e qual a sua vantagem competitiva. E as outras coisas vão sair num brainstorming. Normalmente... bom, Daniel, obrigada por ter colado o link. Na verdade, o ideal é, como eu falei, botar esse papelzão na parede, post-it coloridos, né? Cada um pode escrever o que acha que é o problema, cada um acha que pode dizer o que é proposta de valor, cada um diz onde é que são os principais canais, e aí vocês vão debatendo, vão vencendo uma coisa de cada vez, até ter um Lean Canvas limpo, em que todo mundo concorde, né?
Vou dar um exemplo concreto. Por exemplo, na Lupa, o problema era desinformação, na primeira versão. No segundo, virou desinformação e falta de media literacy. Né? No terceiro, virou falta de informação, media literacy e ódio. Né? Então, assim, as coisas vão evoluindo. Se eu tivesse colocado ódio lá no primeiro business plan, talvez alguém da equipe fosse assim, não, mas vamos entrar nessa agora não, vamos deixar para depois. Vamos começar aqui com uma coisa menor, né? Ou então alguém poderia ter virado para mim na última versão do business plan e falar assim, peraí, mas acrescenta aí regulamentação. É um problema, regulamentação das notícias falsas. Pode ser um grande problema para a gente, né? Aí a gente vai lá para os clientes, que é o número 2. A gente já traçou as personas, a gente já pesquisou sobre as personas. Em teoria, gente, é muito fácil responder o número 2, se a gente tiver feito o trabalho dos 2 primeiros slides. Também é muito fácil responder o terceiro. Muitos de vocês já me disseram aqui, né? Vocês querem resolver a falta de jornalismo local, vocês querem cobrir imigração, vocês querem cobrir o tema de cannabis, que não está bem coberto. E a vantagem competitiva, vocês também... Vou matar o 9 para a parte de cima. Já está bem posto. Porque eu tenho uma pessoa na minha equipe que tem 14 anos que estuda isso. Porque eu falo 10 idiomas, ou é porque eu tenho conhecimento de 3 áreas, né? E aí a gente vai chegando tanto na solução quanto nas métricas-chave, né? Gente, a solução ela tem que ser fruto da conversa do 1, o 2, o 3, o 9 e o 5, né? A parte de cima, né? A solução tem que dialogar. Não adianta você, como eu falei antes, né? Criar uma conta de TikTok se você quer atingir os seniors. Eles não vão estar lá. Por mais que você seja muito bom em TikTok, não é? Então, falando um pouco de obviedade. A solução, ela vai aparecer. Enquanto vocês estão lá botando post-its em cada um desses buraquinhos, eu juro por Deus que a solução vai fazer assim, pim. Alguém vai dizer assim, mas, gente, e se a gente fizesse um grupo de WhatsApp? Ou, gente, e se a gente criasse uma newsletter em braille? Sei lá se existe isso, entendeu? Assim, você vai chegar, a solução ela vai pintar na conversa. E aí, gente, para fechar essa parte de cima do quadrado, são as métricas-chave. Isso, para mim, eu diria, acho que eu já estou no 4º grande erro do jornalista. A gente nunca estabelece a meta para depois dobrar a meta. Só os brasileiros vão entender essa piada. Contexto, pessoal. A Dilma Rousseff, presidente do Brasil, dizia isso, né? Que a gente vai chegar na meta para dobrar a meta. Vocês precisam ter clareza. O que é sucesso? Se tudo for bem, o que é sucesso? É clique, é comentário em rede social, é share, é pautar outros meios de comunicação, é impactar em política pública. Quais são as métricas? E vou além. Além de dizer os indicadores, eu preciso botar um número. Eu quero atingir 10 milhões de page views. Ou eu quero que um político me cite na CPI, ou eu quero que 10 leis tenham no campo de justificativa esse meu trabalho. Ou eu quero que pelo menos uma rádio ou uma televisão utilize meu material no próximo ano. Gente, as métricas-chave é o nosso sprint, é o fim do nosso sprint. Quando a gente aplicar tudo que está desenhado aqui e olhar para trás, a gente vai ver o que a gente combinou com a gente mesmo. Porque é muito fácil, gente. Eu tenho uma amiga, o Maurício vai conhecer, Renata Salvini, que fala assim, papel aceita tudo. É verdade. O papel aceita tudo. Se você disser que você tem muito sucesso com 10 mil seguidores, o papel aceita. Mas se o seu projeto era ter 50 mil, você fracassou. Né? Então, assim, não digo que esse tipo de informação precisa ser usada publicamente, mas você precisa saber que se o seu KPI, que é a métrica-chave, se a sua métrica-chave era maior do que você teve, você tem que voltar e rever o produto. Tudo de novo. Tem alguma coisa está falhando. Pode ser que a sua meta seja muito ambiciosa? Pode. Mas também pode ser que tenha alguma coisa errada no produto, na audiência, né? No negócio em si. Gente, oi! Só uma rapidinha aqui do Rodrigo, que acho que é bom para esclarecer. Ele pergunta por que os números do Lean Canvas, esse 1, 4, 8, 3, e ele pergunta se esses números indicam a ordem na qual as questões devem ser feitas. Exatamente. A segunda pergunta é a resposta da primeira. Né? Não dá muito
para a gente responder. Assim, é a ordem do raciocínio de negócios. O problema, quem tem o problema, o que eu posso trazer, né? Qual é a solução, em que canais que eu vou entregar essa solução, né? Enfim, eu acho que o 6 e o 7 é muito mais complexo, tá? A estrutura de custos, eu não faria o 6 e o 7. Eu, pelo menos, não fiz. Eu sempre fico na parte de cima. Eu sempre digo o seguinte, a parte de cima é o idealizando, é o que tá tudo maneiro. Ali pode tudo também, né? Você pode querer fazer um WhatsApp de Braille, né? Ali aceita tudo. Agora, a parte de baixo é que são outros 500. E, gente, é a pior parte, né? Assim, a gente tem que pensar que... E por que ele botou, por exemplo, a vantagem competitiva como último e botou a parte de baixo da tabela como que vindo antes? Porque, às vezes, a vantagem competitiva tem a ver com o seu preço, né? Que tem a ver com o seu... Ou tem a ver com o que você vai fazer com mais barato, ou você vai gastar menos. Então, assim... lembra que esse desenho ele vale para todas as indústrias, né, gente? Ele não é específico para a comunicação, ele não é específico para o jornalismo, ele vale para vender hambúrguer também. Então, pensem que a ordem disso daqui está pensado para várias indústrias e, logo, a vantagem competitiva do produto, do negócio, pode estar ligado ao 7 e ao 6, certo? Eu, na lupa, sempre deixo as duas partes de baixo por último. Estrutura de custo e receita. Minha gente... Pergunta lá no chat, quantos de vocês já desenharam um orçamento de negócios? E quem tiver feito, põe no chat, por favor, quais são as linhas do seu orçamento. Porque aí tem o quinto erro gigante do jornalista. Como montar um orçamento. E aí, esse, Daniel, é outro webinar inteiro, tá? Já fica com sugestão. Tem um webinar inteiro, como montar um orçamento, né? E como seguir com o orçamento. A Milena tá isso aí. Como mensurar o valor de um public post no Instagram, por exemplo. É dificílimo, dificilíssimo. Mas antes dos valores, Milena, eu quero saber quais são as linhas. Né? Assim, é o quê? Salário, que mais que tem que entrar naquela tabela de Excel que fica te pedindo para você entrar, você sabe que você tem que entrar, mas amanhã eu faço. Não tem como fugir dela, tem que pegar esse touro pelo chifre, meu tourinho aqui, pelo chifre, e falar, bora fazer essa planilha. Quais são, na opinião de vocês, as linhas que são completamente vitais para isso? Me ajuda aí, vamos. Kézia diz aqui que é exatamente esse o grande desafio. Eu sei. Cara, esse para mim era motivo de chorar, gente. Assim, chorar. Porque eu aposto que vocês estão esquecendo. Flávia, vamos fazer. Já vou encher o saco do Daniel aqui pra gente fazer. Gente, vamos lá. Olha lá, vamos ver a Débora. A Débora botou receita, despesa, capital de giro. Beleza, mas dentro de despesas, vamos focar em despesa. Quais são as despesas do negócio de vocês? Vocês conseguem listar? Alguém consegue listar para mim aí? Débora, vamos na sua? Põe para nós aí. Quais são Um pouco mais especificado, né, do que receitas, despesas. As receitas é uma tabela, despesas é outra tabela, e capital de giro, né, que é uma outra forma de computar. Foca em despesa, que vai responder ali o número 7 do Lean Canvas, que é a estrutura de custos. Né? Quais são os seus gastos? Alguém, gente? Eu vou dizer, olha lá, Milena mandou social media, estou imaginando que é o quê? Uma pessoa, um editor de áudio para o podcast. Equipe, assinaturas, exato, a partir de uma visão genérica, que é para onde eu começaria. Redes sociais. Tá. Gente, não. Todo jornalista faz a mesma coisa. A gente só pensa em pessoas e salário. Olha lá. Quanto custa o computador? Quanto custa a internet? Quanto custa o cafezinho? Quanto custa o ar-condicionado? Se você vai ter uma sala, ou se não é uma sala, uma redação, se é a sua casa, né? Você vai ficar com a ar-condicionado ligado todo dia. Quanto é de telefone? Gente, assim, olhem ao redor de vocês e vejam quantas coisas vocês usam para colocar de pé.
né? Falou a Keuli, né? Falou bem legal. Combustível é apuração, é de rua, é apurar na rua. Então precisa ter talvez um motorista, talvez dinheiro para estacionar o carro, dependendo de onde você estiver, o próprio carro, o combustível, não é isso? Depois, perfeito, Rosiana, isso mesmo, transportes. Agora, vamos lá, gente, dentro de salário é gigante. Salário sozinho é o que o camarada ganha em líquido, e o que é o bruto, o benefício, vai dar vale transporte? Vai dar vale alimentação? Vai ser, e aí para os brasileiros, eu não conheço como funciona nos outros países, vai ser CLT ou vai ser PJ? E aí, daí, gente, deriva todos os tributos de trabalhistas, os impostos trabalhistas. Listamos todos que tem que estar, né? E os impostos, dependendo do que for um ou do que for outro, se for uma pejotização ou se for uma carteira assinada, vão ser diferentes. As porcentagens, sobre o que incide, né? Então, são decisões de negócio que vocês precisam fazer. Oi? E também entra, né, aqui a Ingrid diz, equipamentos que não temos e precisamos para aquele projeto. Existe também a diferenciação de despesa recorrente, despesa fixa, ordinária, extraordinária, enfim. Excelente, Daniel. É por aí. Aquela planilha de Excel que você botou assim 5 linhas. Porque, gente, por que a gente precisa fazer isso? E por que a gente precisa ter isso no Lean Canvas? Para saber quanto que a gente precisa ganhar. E, de novo, essa conversa aqui toda é da sustentabilidade financeira. Sem saber quanto você precisa para resolver o problema daquelas pessoas que viraram sua audiência, quanto você precisa, e ser muito realista, tá, gente? Você não tem como pedir. Né? Eu me lembro, eu já contei isso várias vezes e ele não se chateia. Primeira vez que eu fui pedir dinheiro para a Lupa, eu obviamente fui numa reunião com o João Moreira Salles, que tinha sido meu chefe na revista Piauí. Convidei para almoçar e eu paguei a conta, né, gente? Porque eu sou rica pra caceta, né, comparada com ele. Aí chamei para almoçar no Leblon e falei da Lupa, a Lupa era isso, aquilo, a Lupa era aquilo. E aí ele falou assim, tá, mas você precisa de quanto? Gente, aquele silêncio, assim, né? Aquele grilos ao fundo, eu assim, não sei. E aí, gente, destrói. Você pode estar preparado para tudo, mas se você não tiver quanto que você gosta, precisa de quanto. Tá, eu vou fazer tudo, vou te dar, assim, né? Ele estava na minha frente, ele é um camarada, quem não conhece, João Moreira Salles, é dono da família de banqueiros, dono do Unibanco a vida inteira e hoje dono do Itaú. Eu podia ter pedido 25 milhões de dólares ou 100, 200 milhões de dólares. Né? Não tinha uma base, você não tem uma ideia. Então, assim, Kézia, eu já ia falar isso agora. Tem sim. Gente, uma coisa também que aprendi a duríssimas penas. Jornalista não tem paciência com essa área. Talvez quem cubra economia tenha. Mas, cara, essa é uma função vital em qualquer negócio. É vital até para a saúde mental de quem está liderando uma nova iniciativa. Chamem uma pessoa de finanças. Contem com um contador, com um diretor financeiro, contem com uma equipe cuja função, e aí eu vou botar vários asteriscos, tá, gente? Não são jornalistas, são pessoas que estudaram orçamento, pessoas que estudaram tributos, pessoas que gostam desta área. Você não precisa contratar para a sua equipe pessoas que são iguais a você e botar para elas fazer aquela coisa chata que você não faz. Então, é muito preciso. E aí, volto para a Lupa para dar um exemplo pé no chão, né? Gente, eu tive crise de pânico, porque eu não conseguia saber se o imposto eu devia pagar ou não devia pagar. Né? Assim, de repente, chega um comunicado da Receita Federal dizendo que eu tenho que pagar 150 mil reais. Assim, tenho? Não tenho? O que é isso? Eu não entendo esse chinês aqui, né? Então, assim, muito importante. Eu demorei uns 4 anos para contratar um diretor financeiro para a Lupa, uma pessoa que entende do negócio. Desde então, a vida é ótimo. Então, assim, se vocês tiverem a possibilidade de catar um amigo, de novo, não precisa ser full-time, um part-time, ou só, assim, paga o cara um dia por semana, dá uma olhada no material, né? Alguém que saiba
te ajudar a montar um orçamento, controlar o orçamento, né? Isso é muito importante, tá? Bom, e aí, gente, fechando essa ideia de estrutura de custos, né? É tudo. Tudo vale. Inclusive, notem bem, o tempo de quem está fazendo o Lean Canvas. É muito, muito comum os jornalistas iniciarem uma iniciativa, um meio, um produto, e botarem, não vou receber nenhum salário. Não dá conta. É muito comum, tá? É muito comum você botar um monte de sobrecarga sobre o líder do empreendimento e não pagar para o cara, para você mesmo, no caso, né? Muito, muito, muito comum. Ainda sobre estrutura de custo, gente, o Daniel trouxe essa ponderação muito importante, vocês têm que ter ao longo do mês, ao longo do trimestre e ao longo do ano, né? Elas façam uma projeção. Erro da Cristina no início da lupa. Fiz a projeção do primeiro ano, sabia que estava ótima. Aí vira para o segundo ano, você tem que dar aumento para todo mundo, né, gente? Tem dissídio. E aí eu não tinha previsto dissídio. Né? Então, assim, coisas que são, digamos, obrigatórias, elas têm que estar previstas também na parte orçamentária. Rodrigo está dizendo que já cansou de perder gente no Migramundo por não ter recurso suficiente para manter uma equipe fixa. É isso. Armindo, o webinar deve ser 1 hora e meia, Daniel? Já estou perdida aqui nas contas falando um monte. Era 1 hora, mas a gente acho que está rendendo, o pessoal está ficando, a gente pode continuar mais um tempinho, gente, finalizar. Vou finalizar. Vou passar aqui para a parte de receitas. E aí a gente vai entrar no que eu queria muito fazer. Daniel, posso continuar ou a gente faz um outro dia? Pode continuar. Tá. Depois, desculpa, só para o Armindo que está prestando atenção. Armindo, já a gente vai voltar para sua pergunta, tá? Qual era a só um pergunta dele? pouquinho. Qual é A pergunta dele é como identificar um parceiro financeiro, né? Que a gente vai chegar na parte dos programas, as oportunidades de grants. Exato. Vamos lá, então, agora fala de receitas, que é o que eu acho que está todo mundo aqui. Tá bom, eu fiz isso tudo aqui, tá lindão, agora como é que eu ganho dinheiro? Né? Como é que entra dinheiro? Que eu acho que é a grande pergunta que todo mundo está aqui. Né? Cara, a gente tem que aprender a pedir. Eu faço essa tela gigante, porque jornalista é um bicho que tem dificuldade, né, de pedir dinheiro. A gente acha, e eu estou falando o agente, sem conhecer tanto vocês, cara, que jornalismo é um bem para a humanidade. Né? A gente já não nos deu salário no Lean Canvas, né? Aí a gente agora não sabe nem pedir para ter dinheiro para pagar os outros. Assim, a gente pedir dinheiro no Brasil é feio. Isso aqui não pode ser. Né? E o jornalista tem que ter, cara, a gente pode dizer assim, não, olha só, isso aqui me custa tanto, eu preciso de tanto. A gente precisa ter, eu não sei quantos de vocês são freelas, a gente sempre aceita o valor do freela pelo valor que eles ofereceram, a gente nunca negocia. Já repararam? Outro dia eu estava ouvindo um podcast de negócios que o debate deles era o seguinte: e se eu chegar no supermercado, porque você vai comprar um carro, a lógica dele era assim: você vai comprar um carro, o cara fala assim, são $10.000. Aí você fala, tá difícil, dá aquela pechinchada, o cara fala, tá bom, 9.990. Aí o cara, beleza, fechou. Né? $10 de economia na compra do carro. Por que a mesma lógica não se aplica no supermercado? O podcast era sobre isso. Olha, eu quero comprar esse pão. R$1 o pão. Não. Esse pão aqui é básico. Vou pagar 98 centavos. Isso no supermercado a gente não faz. Então, tem umas coisas que o jornalismo brasileiro não fazem. E tem uma certa limitação, pedir dinheiro. Gente, pedir dinheiro. Tem dinheiro lá fora. Ontem a gente estava lendo a ideia do Lula de taxar os grandes milionários. Né? Não sei o que vocês opinam disso, mas a ideia tem 12 mil pessoas no Brasil que têm mais de 10 milhões de reais investidos em fundos. Em dinheiro pra cacete do Brasil. Né? Tem muito mecenas por aí. Bom, continuando. Pedir dinheiro. Tá bom, mas aí como é que a gente pede dinheiro? Tem lógica? Tem estudo para isso? Tem, gente, rios de livros e cursos e conteúdo sobre como pedir dinheiro. Mas eu vou botar isso aqui, que é o que é o mínimo, tá? Primeiro de tudo, vai falar com quem? Vai pedir para quem? E isso, gente, tem que estar conectado com o seu Lean Canvas. Então, vamos lá. Eu estou criando um site para mulheres.
beleza para mulheres, ok? Pô, vou lá falar com a L'Oréal, né? Ou vou falar com a Dove, ou não sei nem se é a mesma coisa, Procter & Gamble, não é? Então, tá bom, decidi, vou falar com a L'Oréal. Eu tenho que saber quem na L'Oréal cuida de comunicação, ou jornalismo, ou investimentos, ou grants. Vamos fuçar. Isso é reportagem, isso é um bom repórter. Virem-se. Uma vez, tem que localizar a pessoa-chave, né? Com quem é a pessoa. Não adianta disparar e-mail, não adianta... Se for amigo do amigo, melhor, mas tem que achar assim, pum. Gente, essa pessoa, ela acabou de chegar na empresa, ela sabe tudo, ela domina. Vamos entender tudo sobre essa pessoa. Essa pessoa tem... ela tem uma... Por exemplo, vamos imaginar que a moça da L'Oréal, ela tem uma filha de 18 anos. E a filha tem um TikToker que usa os produtos da L'Oréal. Bom, vamos saber disso e vamos usar isso na primeira oportunidade. Porque o que a gente quer é que a gente precisa mostrar para a pessoa que a gente sabe o que a gente quer e que a gente é muito bom no que a gente faz. E as pessoas costumam... Por isso que eu acho que o jornalista faz tanto sucesso no mundo, ou não. Mas a gente sabe apurar antes de entrevistar, na maioria das vezes, né? Depois, gente, depois que eu entendi tudo sobre essa pessoa, eu preciso achar quais são os interesses em comum. A marca da L'Oréal, ela se comunica bem com jovens? Está participando de algum, apoiando algum festival? O que ela está fazendo? Onde é que a gente se encontra? Né? Quais são os nossos interesses? Tem que alinhar as missões, os valores, né? Depois, gente, essa aqui eu não canso de falar. É uma conversa assim, ó, é tete a tete. É cafezinho, almoço no Leblon, né? É um e-mail. Não adianta usar a mesma lábia para todos os potenciais financiadores. Não cola. Você precisa preparar porque os diferentes financiadores, eles vão ter interesses diferentes. Então, se a gente voltar aqui no passo 2, você não pode aplicar o mesmo texto ou a mesma fala com 2 financiadores se eles são diferentes entre eles, né? Então, assim, vamos fazer uma coisa muito objetiva. E aí, depois, gente, eu acabei de falar a palavra objetivo, vou falar de novo. Não dá para a gente ir numa reunião para pedir dinheiro e não pedir dinheiro. Tem que pedir dinheiro. Ou tem que pedir, ou não quer dinheiro, você quer, na verdade, não. Na verdade, eu estou querendo só que você banque os computadores. Pois, na verdade, eu estou querendo que, em vez de você me dar dinheiro, eu quero que você deixe usar um pedaço da sua sala para o meu negócio, né? Em vez disso, eu queria que você... não quero nem dinheiro, nem um pedaço da sua sala, nem os computadores. Eu quero, na verdade, que você dê um RT no meu conteúdo. Eu quero que você amplifique. Pensem, gente, que quando a gente fala pedir dinheiro, a gente está muito focado mas quando a gente consegue reduzir custo, também é dinheiro, né? Muito importante ir para cada uma dessas conversas com isso. E, por fim, eu quero trazer vocês para o nosso pitch, e aí eu acho que a gente acaba por hoje, que é o seguinte: existem alguns estudos que dizem que você precisa ser capaz de se apresentar, né? Vamos imaginar que tudo deu certo e você vai encontrar a pessoa. Muito bem. Oi, tudo bem? Eu sou a Cris Tardáguila. Letra A. Eu sou a Cris Tardáguila, eu sou mãe de uma adolescente, eu moro fora do Brasil e estou enfrentando alguns problemas de idioma. Essa é a Cris Tardáguila. Verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. E essa conversa vai tender a ser sobre a minha filha falando inglês. Agora, também é verdade... Oi, tudo bem? Prazer, eu sou Cristina, sou checadora, trabalho nisso desde 14 e sou dona de uma empresa que faz combate à desinformação. É a mesma Cristina, verdadeiro, verdadeiro, verdadeiro. Só que essa conversa tende a ir para ou desinformação ou negócios. Então, assim, gente, cada vez que vocês forem entrar em contato com qualquer pessoa, e mais ainda se for um potencial financiador, você tem que desenhar isso na sua cabeça. Qual é a minha descrição ideal? E aí os estudiosos dizem que 6 palavras bastam. E aí eu vou deixar aqui essa breve exercício. Eu vou dar 2 minutos para vocês escreverem aqui no chat como vocês se apresentariam para mim se eu tivesse recebido um e-mail seu, eu sou dona de uma marca, eu posso ser um potencial financiador para o seu negócio jornalístico. Como é que vocês se apresentariam? 6 palavras. Artigos definidos e indefinidos não contam, pronomes relativos também não contam.
Vamos ficar em substantivos e adjetivos. 6. Para eu fazer, eu vou analisar 3. Diga. Enquanto eles escrevem aqui, ia pedir só para a gente voltar no slide anterior, e assim a gente também passa pela pergunta do Armindo, que era sobre como identificar, né, as oportunidades ou possíveis parceiros financeiros. Eu vi que ali, né, tem o próprio SFJ, os programas da Meta, os programas do Google. Aqui. É que eu saltei esse, né? Gente, façam a frase. Já vou chegar lá, Daniel. Tá, tudo bem. Oi, sou Rodrigo Borges, jornalista, sou criador de um site jornalístico sobre migrações. Você falou jornalista 2 vezes. Não precisa. Você é também empreendedor, concorda, Rodrigo? Agora, você pode dizer migrações onde? Consegue ser mais preciso? Você é jornalista empreendedor, tem um site sobre questões de migração, ou sobre migração no Brasil. Consegue ser mais, enxuga mais, passa mais informação em 6 palavras. Vou para o Domingos. Cristina, sou o Domingos Figueiredo, responsável do Flagrante, um site de investigação voltado para questões de combate à corrupção. Onde? Faltou onde? Me faltou... Gostei, Domingos, eu acho que ficou bem bom, só me faltou onde, tá? Vamos ver a Alana Moreira. Jornalista e gestora de projetos sociais com ênfase em migrações em Portugal. O que é gestora de projetos? Assim, eu entendo o que é, mas eu estou sendo malvada. Dá para ser menos... Dá para ser mais pé no chão? Assim, menos jargão? Gestora de projetos sociais, você o quê? Coordena projetos sociais? Vamos tentar melhorar esse verbo? Vamos lá. Eu sou da Rádio Cozinga, estou em busca do parceiro e peço que seja o meu. Não, mas eu não sei o que é a Rádio Cozinga, eu não sei o que é você, eu não sei... a busca de um parceiro para quê? É para escrever? É para financiar? Tá longe, hein, Armindo? Tem que melhorar bem aqui, tá? Sou Ingrid, jornalista, busco investimentos para o meu projeto. Ingrid, muito vasto. Quem é você? O que você faz? Qual é o seu projeto? Vamos lá, 6 palavras de impacto, tá? Milena, jornalista freelancer com experiência em redes sociais. Isso é currículo. Mas o que você quer fazer? Né? Isso é o seu currículo. Vamos lá, Rodrigo, empreendedor e criador do site Migramundo, site jornalístico sobre migrações no Brasil. Melhorando, falou site 2 vezes, pode tirar um. Alana, coordena um projeto social com financiamento público na área de migrações. Isso é um pouco currículo, mas está um pouco melhor, Alana. Gostei. Repórter brasileira vivendo no exterior. Quero criar uma série de reportagens e documentários sobre mulheres de diferentes partes do mundo. Gostei. É um documentário... Eu gostei, Bianca, o seu história. Repórter, você disse, brasileira, mora fora. Só que tem mais de 6 palavras aí, né? Bom, gente, vamos lá. Vou ver mais uma vez aqui o Domingos. Cristina, sou o Domingos Figueiredo, do Flagrante, um site de investigação voltado ao combate à corrupção em Angola. Adorei, Domingos. Então, gente, assim, criem várias dessas. Vocês precisam enganchar o seu possível financiador assim, né? Vamos lá. Gente, agora, sugestões, né? O que está no ar, o que a gente pode fazer? Primeiro, esse documentinho que a gente começou a anotar aqui do lado, né? Essas coisas que a gente ouviu aqui nos últimos 40 minutos, 50 minutos, isso tudo precisa virar um documento sério. Isso tudo precisa virar um business plan, tá? Isso tudo precisa ser impresso, encadernado, com aquele negocinho aqui na ponta. E aqui, isso precisa ser... É a Bíblia, eu não sei qual a religião de vocês, mas isso precisa ser o livro que a gente segue, né? Não dá para escrever uma coisa no papel e fazer outra. A gente se compromete com o que a gente escreveu, tá? E, gente, tem muito mais coisas que eu acho que você... Assim, óbvio que não tem condição menor de a gente estudar negócios em 1 hora e 1 hora e 15. E eu trouxe aqui algumas possibilidades de vocês continuarem engajados nesse tema. Gente, eu estudo isso, eu entrei a Lupa surgiu em 15, e eu, em 16, me dei conta que eu precisava pagar um MBA. Gastei uma grana, paguei um MBA... Enfim, foi longuíssimo, foi útil, mas, assim,
E continuo estudando. Estou contando para vocês que eu estava escutando um podcast sobre negócios, né? Esses três espaços aqui. O ICFJ, vocês já estão aqui, já estão conectados, o Daniel vai sempre publicar informações sobre possibilidades. E esses 2 programas são do ICFJ, estão abertos atualmente, rodando. Fiquem de olho para as próximas edições. O Elevate é um programa de 1 ano, com o pessoal que é C-Level, né? Os CEO, CFO, CC, whatever. Né? E o outro é um programa para novas iniciativas de jornalismo local, então fiquem atentos. Outros 2 espaços em que vocês podem consumir muito aprendizado. Primeiro, no Sembra Mídia. Sembra Mídia é um site, se não me engano, está em português também, mas eu peguei uma tela aqui em inglês, em espanhol, perdão. Tem muitas outras cursos, não são caros, são, assim, consumam, gente, assim, o negócio cresce à medida que cresce o seu líder, como uma business person, né? Então, entrem no LinkedIn, por exemplo, tem cursos, LinkedIn Educação, se não me engano, eles têm vários vídeos. Primeiro, não acreditem que o que a gente escutou hoje é tudo, porque não é, tá bem longe de ser tudo. Não parem aqui, continuem. Tem essas versões mais em conta, que podem, por exemplo, o SFJ, inclusive, vai te dar um grant depois para você fazer o seu negócio. Então, também vira uma linha de receita. Sembra Mídia tem vários projetos de colaboração. Então, quando você entra na roda do Sembra Mídia, pode acabar participando de um grant com eles. E tem esse curso que eu estou querendo fazer, eu vou fazer meu application, se Deus quiser, que é em CUNY, na Universidade de Nova York, que é bilíngue, inglês e espanhol. Então, assim, é caro, é muito tempo de comprometimento, mas pode ser muito, muito interessante. E aí é isso, gente. Aí eu acho que teve alguma outra... Vi que vocês botaram um monte de coisa agora no chat. Deixa eu ver se tem... Compartilhando as respectivas redes, né? LinkedIn principalmente. Tá. Deixa eu ver, tem mais gente que botou aqui. Vocês estão se encontrando no LinkedIn. Eu acho isso muito importante também, tá, pessoal? Eu vou parar de compartilhar, contar um pouco. Quando a Lupa apareceu, no mesmo ano, apareceram várias iniciativas online, né? Que era o Colabora, o Colabora, o Nexo, ai, meu Deus do céu. Não me lembro mais, tinha alguns outros, assim. A gente chegou à conclusão de que estava todo mundo sofrendo junto, assim. Cara, como é que a gente alavanca isso aqui, né? Então, quem sabe vocês daqui não saem... Eu vi que alguém falou em grupo de WhatsApp, alguém falou em LinkedIn. Vocês vão estar trilhando a carreira do empreendedorismo juntos. Cara, os problemas vão ser idênticos, né? Assim, não dá para inventar roda. Procurem ajuda. Falem entre si. Vocês vão estar possivelmente em momentos de desenvolvimento gerencial ao mesmo tempo. Então, acho que é isso. O Daniel poderia falar mais horas, mas já passamos 20 minutos e todo mundo tem que almoçar, tô imaginando. Exatamente. A ideia de hoje era, pessoal, era mais passar um beabá, assim, e como vocês viram, cada um do B e do A e do Bar, a gente poderia destrinchá-los aí, fazer mais um webinar. Aquele do orçamento, para mim, ficou claro. Acho não, com certeza vai ser um webinar, quem sabe, aí, daqui um mês ali para 20 de setembro, mais ou menos. Também gostei da sugestão de precificar seu trabalho como freela. Mandem sugestões, fiquem à vontade, sempre ajuda a gente a continuar com os projetos do fórum, sabendo que vocês querem saber. Então, essas sugestões são sempre muito bem-vindas. Ali a gente passou para as oportunidades de grant, mas, Cristina, como é que você identifica, né? Que eu acho que foi uma boa pergunta do Armindo, como é que você identifica que uma pessoa, uma empresa, pode ser um potencial parceiro, tanto no sentido de financiar seu projeto, ou de repente um patrocinador? Ele tem que ser banqueiro, igual o Moreira Salles? Sei lá, gente. Eu nem sei se, assim, e essa escolha é tão importante, eu não sabia, né, quando eu fiz essa escolha, assim, eu fui no que era mais amistoso, né? Tem estratégia na escolha disso aí. Você pode escolher, por exemplo, pelo que está mais próximo. Vai que você tem um tio rico. Ajuda no tio rico, né? Não vamos complicar, quando precisa ser, isso já é difícil em si, né? Mas para você prospectar empresas, primeiro, você precisa saber o seguinte, eu acho que o conteúdo... Vamos voltar para o mundo do jornalismo, né? O conteúdo vai dizer muito para você quem são potenciais financiadores, né? Você vai fazer um jornalismo econômico.
Pô, vamos falar que vale falar com o banco ou aí fica muito estranho, né? Ah, eu vou falar sobre alimentos, tá? Alguém está estudando alimentos. Vale falar com a Coca-Cola? Vale pedir dinheiro para a Coca-Cola? Ou aí a gente vai ficar impedido de falar sobre se a Coca-Cola é ruim ou é boa? Né? Então, assim, primeiro passo é conteúdo e tal. Ou plataforma e tal. Ah, não, eu quero fazer uma newsletter. Será que o MailChimp me dá uma grana? Ah, eu quero fazer um podcast. Será que o Spotify me dá uma grana? Né? Ah, não, eu quero fazer... Então, vamos lá. Analisa o conteúdo, analisa o formato, né? E analisa a indústria. Né? E aí, dali, você vai começar a listar um monte. Lista um monte. Aí, vamos investigar. Essa listagem aqui, eu falei, por exemplo, o MailChimp. Até onde eu sei, o MailChimp não apoia nada de jornalismo. Então, mandar e-mail para o MailChimp, você pode até mandar. Mas a chance de cair naquele spam que ninguém vai ver é gigante. Já o Spotify apoia. Né? Então, assim, vamos listar sem... Vamos fazer um brainstorm ali. Organizações, pessoas que ou estão próximas, ou tem ligação com o formato, ou tem ligação com o conteúdo, ou que já apoiam o jornalismo de por si, né? Vamos lá, vamos listar. Agora, vamos investigar cada uma delas. Elas têm um orçamento, elas têm um programa de apoio, elas têm um programa de grant, elas têm um programa de editais, por exemplo. Gente, por exemplo, as embaixadas, né? As embaixadas americana, canadense, tem muitos grants abertos. Muitos. Tem que botar lá um negócio para seguir tem que ir lá pedir uma hora, né? Então, assim, fazer uma lista enorme, infinita. Não vamos pensar nos óbvios, Open Society, Ford Foundation, esses óbvios tem que estar também, mas vamos pensar fora da caixa, né? Alguém que está fazendo sobre, o pessoal que está fazendo sobre jornalismo no Porto, será que a Associação de Comerciantes do Porto não apoia? Será que a Associação de, não sei, de Indústrias do Porto não apoia? Né? Não é uma coisa boa para todo mundo? Será que a prefeitura não apoia? E aí a gente tem que pensar, e aí quando a gente chegar, aí a gente vai fazer o corte. Agora não, isso aqui eu não posso ter, a prefeitura não posso ter, porque eu vou me sentir impedida de querer falar mal da prefeitura. Então, tira a prefeitura. Então, primeiro você põe todo mundo no barco, depois você analisa todo mundo que está no barco, e depois você descarta quem você não quer. Aí você já tem um bom começo. E, gente, assim, não tem mágica. Se vocês vieram aqui hoje para falar, pim, 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 pós, gente, pim, pim, para conseguir dinheiro. Não tem. Não tem. Estratégia, muito dado e muita cara de pau. Há muita cara de pau. E, assim, ego lá embaixo, tá, gente? Porque vai falar não, não, não e não. Muita terapia na cabeça. Pessoal, Cristina, primeiramente, muito obrigado pelo webinar, foi bem bacana. Acho que a gente se estendeu um pouco mais, mas assim, super valeu a pena esses 20 minutos de extensão. O pessoal ficou. Então, se desde o começo os números se mantiveram praticamente os mesmos, acho que o interesse foi enorme. Queria agradecer a presença de todos vocês, em especial quem não é do Brasil. Acho que foi legal ter essa contribuição dos países da África, do pessoal de Portugal. Queria lembrá-los que esse webinar foi gravado, está sendo gravado, ele vai ser disponibilizado até semana que vem no YouTube do JNet para quem quiser rever, e também vamos publicar um recap, um resumo no site do JNet, provavelmente até segunda, para quem não conhece, só digita lá IJNet em português que vocês vão ver o site. Então, obrigado a todos, beijos e abraços, uma ótima quinta para todos nós. Valeu, Cris. Beijo, gente. Boa sorte aí, tô na área, se precisar de qualquer coisa. Beijo, Daniel. Obrigada pelo convite. Valeu, gente. Beijos. Tchau, tchau.